Só você ainda que não percebeu que a polarização atual, ela não é política entre esquerda e direita. É uma polarização de gênero. E antes da gente começar o vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like para me ajudar e fica à vontade na seção dos comentários. Eu quero saber se você concorda com o que eu vou falar a partir de agora ou não. E o seu Instagram, assim como o meu, inclusive eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição. Eu falo muito, principalmente sobre investimentos, e aí eu recomendo você me seguir lá para a gente trocar ideia. Sempre abro caixinha de perguntas para a gente conversar. O seu Instagram, assim como o meu, muito provavelmente ele está inundado de pessoas ainda falando sobre política, Lula versus Bolsonaro, etc. Mas também está inundado de discursos de guerra entre gêneros, entre homem e mulher. E essa situação ela está ficando cada vez mais comum. O Raccoon, que é um dos grandes criadores de conteúdo a respeito desse tema, desde 2017 ele vem falando que de fato essa questão entre direita e esquerda ela não existe mais. Hoje é uma polarização de gênero entre homens e mulheres. E se você observar bem, desde a década de 70, pautas progressistas de extrema esquerda vêm avançando ao redor do mundo. Desde a década de 70 não, antes inclusive. Na década de 70 a gente teve aí a popularização do divórcio, a implementação do divórcio, e desde então pautas progressistas vêm tomando conta do mundo. E agora o que vem se discutindo bastante é a questão do abobo. Eu não posso falar a palavra aqui por conta de algumas restrições do YouTube e pode até bloquear aí o alcance do meu vídeo. Então eu vou usar essa palavra porque isso é o que está bastante em voga agora. E existe um conceito chamado janela de Overton, que é o seguinte: quando você está muito para a esquerda, como é o nosso caso atual, a janela de Overton está concentrada muito na esquerda, qualquer tema que originalmente seja de centro, por exemplo, se alguém é contra o abobo, ele é considerado uma pessoa de extrema direita, quando na verdade essa é uma opinião de quem está no centro também. Só que como essa janela está extremamente deslocada para a esquerda, o cara que originalmente era de esquerda, ele hoje é considerado de direita. Então isso acontece ao longo dos períodos históricos, isso é previsível, só que a situação atual é essa e muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Tá? E onde eu quero chegar? Por conta de toda essa narrativa, de toda essa guerra que está acontecendo entre os gêneros, quando se fala entre relacionamento homem e mulher, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é a questão do relacionamento amoroso. Eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo, que a questão dos relacionamentos, essa questão dos relacionamentos está sendo um grande problema na sociedade atual. O número de divórcios está em cerca de 40% hoje. Já deixei muito claro, 40% de divórcios hoje no Brasil, outros 40, 45% que não se divorcia simplesmente porque o que ficar com a casa não tem condição de pagar e o banco vai lá e toma a casa. E você tem cerca de 10 a 15% de casais realmente funcionais hoje. E funcional não significa feliz. E a proposta desse vídeo, como eu faço em todos, é trazer um assunto que tenha relação com o investimento, direto ou indiretamente. E agora eu vou falar se é mais interessante você continuar solteiro ou eventualmente começar a namorar, se relacionar com uma pessoa e eventualmente até casar. Me mandaram alguns estudos no Instagram mostrando que você ser casado é melhor do que ser solteiro, tá? Eu vou compartilhar esses estudos com vocês agora e nós vamos refutar cada um dos argumentos que é trazido por esses estudos. Dá uma olhada, esse daqui é o primeiro. Homens solteiros gastam mais do que casados. Desde que saí da adolescência, ouço comentários que os solteiros dispensam os relacionamentos porque o custo é muito alto e o benefício pouco. Exceto se você resolver ficar com uma interesseira ou passar por um divórcio e tiver que decidir dividir seus bens, acabei de falar que aqui no Brasil a taxa está em cerca de 40% de divórcio. Isso vai, nessa década ainda de 2020, vai chegar a 50%, ou seja, é basicamente um cara ou coroa para saber se você vai divorciar ou não. Né? Então, o risco já é muito alto. O fato é que um estudo norte-americano concluiu aquilo que todos os livros, vamos continuar aqui embaixo, o fato é que um estudo norte-americano concluiu aquilo que todos os livros na pista negavam, que homens solteiros gastam mais do que casados.
Aí vamos ver o argumento aqui. Ficou surpreso? Os pesquisadores fizeram um estudo em universidades e analisaram dados financeiros de mais de 120 cidades dos Estados Unidos. A meta era conferir quantos cartões de crédito em média tinham os moradores e quanto costumavam gastar. Quanto maior a população masculina em relação à feminina no local, mais cartões de crédito os homens usavam. Isso é verdade, está correto. Num ambiente com mais homens, eles precisam competir mais para conquistar uma parceira. Como mostrar os recursos financeiros é importante para eles, consomem e gastam mais. Por isso acreditamos que mudanças na razão entre homens e mulheres deveriam ser associadas ao desejo masculino por ganhos imediatos. Isso daqui é importante para eles e para elas, é importante para os dois. Isso daqui é verdade sim, está correto. Em ambientes onde o número de homens é muito maior que o de mulheres, isso acontece mesmo. Perfeito. Para não tirar dúvidas, só que tem um ponto importante, tá? Pra gente, antes de ir para o próximo argumento. Esse daqui é o primeiro argumento. Perceba que se você não quiser sair para gastar, quiser ficar em casa, você pode. É uma situação em que está 100% sob o seu controle. Ou seja, se você só quiser ter um cartão de crédito, não quiser sair para gastar, você pode fazer. É uma situação, de novo, 100% sob o seu controle como solteiro. Se você quiser ser minimalista, você pode. Agora, esse segundo ponto é bizarro. Para não tirar dúvidas, eles fizeram outro teste para provar que os solteiros pensam diferentes dos casados. Pediram a 205 participantes para contar quantas pessoas entre homens e mulheres havia em algumas fotos. Todos os fotografados eram supostamente recém-formados ou membros em um site local de encontros virtuais. Depois pediram a eles para escolher uma das situações. Ganhar $35 naquele dia ou $45 no mês seguinte. Aqueles que contaram menos mulheres nas fotos preferiam pegar imediatamente o dinheiro. Cara, isso não tem absolutamente nada a ver com o fato de ser solteiro ou não. Tem a ver com você saber fazer conta ou não. Se você tem a opção de pegar $35 ou $45 no mês que vem, tendo um retorno de 29% em um mês, a taxa de juros hoje nos Estados Unidos está no nível mais alto desde 2007, está pagando 5% ao ano. Se você simplesmente não sabe fazer conta, não é questão de você ser solteiro ou não. O argumento que eles estão usando aqui, ele é completamente incoerente, não tem interpretação nesse argumento. E aí, continuando, o último estudo, vale lembrar de outro estudo realizado em Londres, que revelou que as pessoas solteiras chegavam a desembolsar 3.500 libras, cerca de mais de R$8.000, por ano em relação aos casados. Cara, esse último parágrafo ele vai de encontro com o primeiro. Você pode ser minimalista, isso é uma decisão que é 100% tua. Eu sempre falo sobre o estoicismo para você se preocupar com o que está sob o seu controle. Esse é um fato, está sob o seu controle. Você pode escolher querer gastar R$10.000 por mês se você está solteiro ou gastar R$2.000. Só que se você está casado, você não tem essa opção. E ainda mais se você tiver filhos. Você vai ter que gastar R$10.000 por mês, não interessa o que aconteça. Então veja como é fácil refutar esse primeiro estudo. Todos os argumentos são muito falhos. Eles tentam convencer o homem a se casar, mas sem nenhum argumento sólido, sem de fato um estudo robusto. E aí vamos continuar. Esse daqui é pior ainda. 7 coisas que os homens ganham se casando. Foi escrito por uma mulher. Homens solteiros, vocês vão ficar impressionados ao descobrirem como casar e manter um bom casamento lhes fará bem. Primeiro ponto que a autora do artigo traz: segurança e estabilidade emocional. Chega num ponto da vida de um homem que as festas com amigos perdem completamente a graça. Ele passa a sentir a necessidade de aquietar-se, de levar uma vida tranquila e estável com quem ele ama a ponto de desejar formar uma família. Reitero, como que você vai ter segurança e estabilidade emocional se hoje os níveis de violência psicológica, violência física estão extremamente altos? Como que você vai ter segurança e estabilidade emocional se o número de divórcios está em 40% e está subindo? Outros 40%, 45% só moram na mesma casa, são amigos morando na mesma casa, e você tem 10% de casais funcionais. Funcional não significa feliz. Então, essa questão da segurança e estabilidade emocional é uma grande farsa, é um argumento totalmente falho. O segundo argumento dela é: sair da solteirice significa não ter que provar mais nada aos amigos. Às vezes dá a impressão que ela escreveu esse artigo na década de 70. Hoje, na verdade, quem tem que provar alguma coisa para alguém, por conta de toda essa pressão que a gente vê na sociedade, é o homem que tem que conquistar a mulher dele todo santo dia.
né? Seja gastando um tempo enorme com isso, seja se esforçando muito para manter a chama do relacionamento acesa. Então, na verdade, sair da solteirice significa não ter que provar mais nada aos amigos. Na verdade, o cara que casa hoje é aquele que tem que matar um leão por dia, né? O solteiro, ele tem ali a tranquilidade dele hoje. Aí o terceiro argumento é: casar-se significa estar mais longe dos vícios e ter menor probabilidade de morrer de infarto e mais chances de vencer um câncer de cólon. E aí eu concordo, você fica de fato mais longe dos vícios. Muito provavelmente o solteiro, ele tende a beber mais álcool do que o casado. Só que quando ela fala probabilidade de morrer, menor probabilidade de morrer de infarto e ter mais chances de vencer um câncer de cólon, isso é claramente uma correlação espúria. Saiu um estudo na Globo recentemente falando que homens com o trapézio maior são melhores pais. Isso é um exemplo de correlação espúria. Inclusive eu trouxe um para você ver aqui o que significa correlação espúria. Dá uma olhada nesse gráfico, vendas globais de Coca-Cola versus divórcios no Brasil, correlação de 96%. Ou seja, parece aqui que quanto mais Coca-Cola o mundo bebe, maior é o número de divórcios no Brasil. O que é uma falácia absurda. Esse argumento dela é esse exemplo. Item 4. Os casados vivem mais. The American Journal of Epidemiology divulgou o resultado alarmante de uma pesquisa. Dados colhidos nos últimos 60 anos mostram que os homens solteiros podem morrer até 17 anos mais cedo que os homens casados. Vamos dar uma olhada nesse estudo. Olha só, eu peguei aqui no site do Terra, também estava falando sobre esse estudo aqui, The American Journal of Epidemiology. Dá uma olhada aqui o que esse estudo fala. Beleza, o risco de morte para pessoas entre 30 e 39 anos se mostrou 128% maior para os solteiros do que para os casados da mesma idade. Tá? David Hoffels, professor assistente de sociologia da mesma universidade, foi quem explicou. Olha só o argumento dele. Com o declínio da assistência médica pública, as mulheres solteiras acabam ficando econômica e medicinalmente marginalizadas, aumentando as chances de desenvolverem problemas que podem levar ao óbito. Além disso, os casados têm um network forte que lhes garante um suporte social estruturado, estimulando a ida a médicos e o início de hábitos saudáveis como dieta e exercício. Basicamente, o que ele fala no estudo é que o casado vive mais porque ele faz dieta, exercício e ele vai ao médico. São 3 exemplos de situação que estão sob o seu controle. É estoicismo total. Basta você, sendo solteiro, ir para a academia e ir no médico que você já vai viver tanto quanto um casado. Ou seja, é mais um argumento extremamente falho que esse artigo tenta trazer do porquê você se casar. Quer dizer, quando você se casa, você vai para a academia. Para você ir para a academia, você precisa se casar. Para você fazer uma boa dieta, você precisa se casar. Para você ir ao médico, você precisa se casar. É uma grande bobagem, né? Quinto ponto, os casais são mais felizes. Pesquisadores da Universidade de Michigan fizeram uma pesquisa com 10 mil pessoas sobre a satisfação com a vida ao longo do tempo. Descobriram que o casamento pode realmente protegê-los de um declínio na felicidade ao longo do tempo. Vamos dar uma olhada nesse estudo aí. Bom, o estudo está aqui, pessoas casadas são mais felizes que as solteiras, aponta estudo da Universidade de Michigan, como mostrava no outro artigo que a gente estava olhando. Dá uma olhada essa segundo parágrafo. Não se trata de uma fórmula mágica que muda tudo da noite para o dia. Juntar as escovas de dente não faz ninguém mais feliz do que era antes. Segundo os pesquisadores, o casamento é um investimento em longo prazo, quando o assunto é felicidade. Veja que não é bem assim, nem eles têm a certeza de que muda, joga lá para o longo prazo, você vai ser feliz daqui 40, 50 anos, nem eles afirmam isso categoricamente. E aí eles escrevem aqui, ao longo da vida adulta é normal que as pessoas se tornem um pouco mais tristes. Isso não é verdade. O nível de tristeza, ele vem aumentando nos últimos anos, sim, só que em séculos passados as pessoas eram muito mais felizes do que hoje. Não necessariamente, conforme você vai envelhecendo, você vai ficando mais triste. Tá? Isso daí não é verdade. O ponto é que as redes sociais, de fato, têm um impacto muito forte nisso, eu já falei sobre isso, mas isso daqui não é normal, definitivamente. E aí eles dizem que a relação a dois é um fator de proteção contra isso. Os dados médios mostram que entre pessoas com a mesma faixa etária, os solteiros se tornam gradativamente mais tristes, enquanto o nível de felicidade dos casados se mantém. Nosso estudo sugere que, em média, as pessoas são mais felizes do que elas seriam caso não tivessem casado, explicou Steve Yapp, um dos autores do estudo.
Na mesma pesquisa, os pesquisadores apontaram também que traços de personalidade, se uma pessoa é mais centrada ou mais nervosa, por exemplo, não tem influência na maneira como cada um reage a um momento determinante em sua vida, como o próprio casamento. Veja que é uma pesquisa muito rasa que diz que a felicidade ela está atrelada ao fato da pessoa ser solteira ou casada, sendo que no fundo existem outras variáveis que possam ter impactado o estudo de maneira mais profunda. Por isso que eu falo para você não simplesmente pegar os estudos e já considerarem aquilo como uma verdade absoluta. É importante você entender a metodologia. Existem outras variáveis. Imagine, por exemplo, eu vou exagerar para você entender. Imagine que esses solteiros, a mãe desses solteiros tinha algum problema de saúde, enquanto as mães dos casados ali estavam saudáveis e tudo mais. Existe uma probabilidade natural do solteiro ser mais triste. Por quê? Porque um parente querido ali estava com esse tipo de problema naquele momento e ele era mais triste por conta disso. Então, isolar a variável casamento versus solteirice é muito difícil e tem outras coisas que com certeza impactaram e que não está nesse estudo. Você não pode simplesmente concluir que você se casar reduz a sua tristeza ao longo do tempo. Então, o meu propósito nesse vídeo não foi trazer os argumentos pró-solteiros, porque também tem diversos artigos, é muito mais fácil você encontrar artigo do porquê se casar ao invés de ficar solteiro, porque os homens eles pagam muito mais imposto casados do que solteiro. Então, para o próprio governo, para as mídias, é muito mais interessante o homem casado do que solteiro. Só que como eu falei, eu faço isso em praticamente todo vídeo aqui, a ideia é que você pense com a própria cabeça. Casamento é uma coisa extremamente séria, só que é algo que a sociedade ela já te impõe desde quando você nasce. As pessoas acham que para ser felizes tem que casar porque os pais casaram. Muito provavelmente seus pais são ou foram casados. E não necessariamente isso é verdade. Você tem que entender se o casamento ela é uma vontade sua ou é uma vontade que foi implementada na sua cabeça ao longo dos anos. Então a conclusão aqui para esse vídeo é que em termos práticos, eu vou concluir aqui os dois últimos pontos e você vai ver isso. Agora, vou mostrar o sexto e o sétimo ponto para você no estudo. O sexto deles é que os casados são mais econômicos. Novamente, já falei diversas vezes, isso não é absolutamente verdade. Em viagens, você solteiro, você gasta menos do que em casal. Planos de saúde, muitas vezes você vai ter que pagar o seu e da sua esposa. Isso é mais barato se você for, isso é muito mais caro do que se você pagasse somente o seu, mesmo com o desconto. Porque com dois fica mais barato, tudo bem. Só que dois planos de 300, você vai pagar R$ 600, ao passo que o seu sozinho seria 350, por exemplo, né? Então, essa situação de que os casados são mais econômicos, isso não é verdade. Você, como solteiro, pode viver de forma minimalista e tem controle sobre o seu custo de vida, sobre o seu estilo de vida. Então, essa daqui, ela é muito fácil de refutar. E por último, os casados têm relações mais seguras, têm relações seguras e com o propósito correto. Essa daqui é para fechar com chave de ouro, porque quando ela usa o termo propósito correto, eu acho que já está muito claro a mensagem que ela quer passar. Relações seguras também é uma grande balela, como se camisinha fosse só para quem é casado. Então, assim, é muito fácil refutar todos esses argumentos aqui que são expostos nesse artigo. E claro, foram enviados por seguidores lá no meu Instagram para mim, mas que, vejam, são argumentos todos muito fáceis de serem refutados. Não existem grandes estudos que de fato sejam conclusivos a respeito dessa situação. Então, a dica final eu acho que está muito clara a respeito desse vídeo. Se você tem a oportunidade e consegue, se você não tem esse desejo, percebeu que não tem esse desejo, que é um desejo imposto a você, sem dúvida nenhuma, financeiramente, é muito mais interessante para você alcançar sua liberdade financeira. Já expliquei que casado, em relacionamento, você não atinge a sua liberdade emocional, isso não é possível. Tá? Então, se você quiser alcançar de fato a liberdade financeira, a liberdade emocional e talvez até a liberdade geográfica, querer poder morar aonde quiser, inevitavelmente você tem que pensar numa vida de solitude. Solitude é diferente de solidão. E com certeza, em 2023, com toda essa polarização que a gente vem tendo nas redes sociais, é muito mais seguro você pensar bem antes de entrar em um relacionamento, tá bom?
Então, por esse vídeo é isso. Estou disponível nos comentários, quero ouvir a sua opinião. Deixa um comentário lá para a gente conversar, tá bom? Um forte abraço e até mais.